Bom, este é o resultado de um estudo sobre o lúdico no atendimento educacional hospitalar, que é resultado de uma política pública do MEC e da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes de Goiás. O título do nosso trabalho é a presença do lúdico no atendimento educacional hospitalar na perspectiva dos professores da Rede Estadual de Educação. Estão participando dessa pesquisa ou participaram da construção deste trabalho eu, professor Ricardo Antônio Gonçalves Teixeira, Petrine da Silva Coelho Oliveira, Cleomar de Souza Rocha, Uiara Soares Cavalcante Teixeira, Ellen Cíntia Fernandes de Oliveira e Nelson Felice de Barros. Bom, o trabalho foi norteado pela pergunta sobre o lúdico, como ele é trabalhado nas classes hospitalares. Esse é um tema pouco estudado, esse é um tema pouco explorado aqui no estado de Goiás, embora resultante de uma política nacional. Ao apresentar aproximações teóricas do lúdico e suas utilizações nas classes hospitalares, o estudo se apresenta como importante e essa importância está no lúdico, nos atendimentos pedagógicos. É sabido que o lúdico é uma área da educação que tem uma especificidade e importância e é uma categoria que tem bastante relevância no campo da produção científica. A nossa perspectiva era compreender a presença do lúdico na percepção dos professores e nessa percepção como esse lúdico trazia ou trouxe aos alunos resultados efetivamente importantes, né? Então, a pesquisa buscou colaborar com o rompimento da ideia que caracteriza o ambiente hospitalar como espaço meramente de tratamento. O hospital, como é bem sabido, esse ambiente de tratamento, de cura, de silêncio, de regras, a ideia era pensar esse hospital numa perspectiva mais dinâmica, em que pudesse efetivamente contribuir com a melhoria da qualidade de vida, não só do aluno, mas de toda a equipe, e também proporcionar a essência do atendimento educacional hospitalar, que é a aprendizagem efetiva e significativa dos alunos. Enquanto objetivo, o estudo se propôs conhecer a realidade das classes hospitalares da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte de Goiás, observando, em especial, a presença do lúdico no atendimento pedagógico hospitalar. Enquanto metodologia, trata-se de um estudo de natureza qualitativa realizado na SEDUC, na Gerência de Ensino Especial, cuja coleta se deu a partir do período de 2014, de março a outubro. 11 professoras, todas 100% dos professoras que atuam nas classes hospitalares, contribuiu para a nossa pesquisa e com as professoras nós pudemos realizar observações sistemáticas de campo e também entrevistas semi-estruturadas. Para além delas, nós fizemos entrevista com a gestora, coordenadora do núcleo e também visitas sistemáticas aos 8 hospitais, que na época eram 8, hoje atualmente nós temos 9, só que nós havíamos encerrado a pesquisa no momento em que houve a agregação de mais de um hospital e ele, que é o hospital HDS de doenças de dermatológico sanitário, perdão, esse hospital ele ainda hoje é objeto de estudo em outro nível, em outra categoria, já visto que é um hospital para pessoas com hanseníase. Como procedimento de análise dos dados, nós utilizamos a análise de conteúdo a partir dos pressupostos de alguns autores, como Franco, Richards e Bardin. Desenvolvemos a categorização e a partir dessa categorização nós fizemos as análises e utilizamos como suporte a esse processo como um todo o software de análise qualitativa com dados não numéricos e não estruturados, denominado de WebQDF. Bom, enquanto resultados de discussão, a pesquisa, do ponto de vista pedagógico, nos mostra que a atividade lúdica condiciona muitos benefícios, né? Muitas das atividades são realizadas somente com o corpo, como a dança em exemplo. Outras precisam de objetos, brinquedos, como bola, corda, peteca, entre outros. É essencial nesse processo entender que nem todas as crianças têm
a mobilidade necessária. Então, às vezes, o uso de objetos são essenciais. Outros, porém, em função da sua deficiência momentânea ou do seu estado de doença, não podem se utilizar de alguns recursos de brinquedo, alguns materiais não são apropriados, então há todo um processo de adaptação. Jogos e brincadeiras são atividades distintas, Kishimoto nos auxilia nessa percepção, e o trabalho faz toda uma distinção entre o jogo como um objeto que apresenta regras muito bem definidas, o brinquedo que nos remonta à infância, né, e à imaginação. O jogo ele é uma base cultural, ou seja, o jogo ele é reflexo de valores e modos de vida na sociedade, e o brincar é o uso que se faz nesse processo, né? Aqui os autores discorrem sobre isso. Bom, o lúdico para os professores de classe hospitalar serve também como um recurso de atratividade, visto que algumas crianças, quando convidadas a participar das aulas, mostram-se mais resistentes. Então, assim, além da categoria do lúdico enquanto objeto efetivo da aprendizagem, alguns professores apresentam também que o lúdico ele serve também como esse elemento de atratividade, né? Lembrando que uma criança, jovem, adulto, que são o público-alvo dessa política que é lançada em 2002 pelo Ministério de Educação, são pessoas que, em muitos casos, são fragilizados do ponto de vista da saúde ou com dificuldades de locomoção em função do tratamento, seja ele de doença ou convalescência. Então, o lúdico, nesse sentido, ele tem não só o papel pedagógico, mas também tem todo um outro sentido, né? A contribuição do lúdico nos processos educacionais, principalmente para criança hospitalizada, é inquestionável, segundo a avaliação das entrevistadas. Uma das professoras destacou que se trata de um recurso de grande importância não somente para a criança, como apontado pelas demais, mas também para jovens e adultos, em atendimento hospitalar ou em classes regulares. Geralmente a gente liga a questão do lúdico, do brinquedo e do ato de brincar à criança, mas como bem destaca a professora, esses recursos também são bastante utilizados e com resultados bastante significativos com relação a jovens e adultos. É lógico que a linguagem, a abordagem é essencial nesse processo, porque nós não podemos recair no erro da infantilização do adulto. Bom, as classes hospitalares representam, de acordo com Fonseca, uma nova oportunidade de se trabalhar conteúdos a partir de uma abordagem lúdica, podendo ser vista como um espaço renovador pedagogicamente. Enquanto que alguns podem pensar que as classes hospitalares é um espaço restritivo do processo educacional, a Fonseca, né, Eneida Fonseca, ela traz essa discussão de que, de forma contrária, é uma oportunidade fantástica da gente repensar os nossos meios, estratégias e modos pedagógicos para a lida nesses ambientes distintos, né? Em especial quando ludicamente inspiradas, as atividades podem atribuir novos sentidos ao conceito de escola e aprendizagem. Como eu havia dito, essa é uma base do princípio da teoria ou das discussões levantadas por Fonseca. A adaptação da brincadeira de acordo com os professores entrevistados, que tradicionalmente seria aplicado em um ambiente comum, deve ser levado em conta. Como eu havia dito, nem todos têm as mesmas condições, não só cognitiva, mas psicológica e emocional, fisicamente. Então, essa adaptação vai exigir do professor que desenvolve a atividade muita criatividade, muito preparo, organização, planejamento acima de tudo, né? Algumas professoras destacaram que o brincar, em alguns casos, é mais voltado para o imaginário, até mesmo pelo fato de algumas crianças não poderem sair da cama. Às vezes utilizam a cadeira de rodas para a locomoção. Devido a isso, a brincadeira com o movimento se torna difíceis de serem realizados. Outras formas citadas para driblar, entre aspas, essa situação é trabalhar com jogos, contações de histórias, dramatizações, atividades envolvendo dobraduras, o que reforça o tópico inicial de um espaço de renovação pedagógica, né? Então, assim, é um ambiente tão
particular que vai exigir do professor toda essa mobilidade, criatividade, empenho, dedicação e planejamento, reafirmando o já dito, né? Outros resultados nessa perspectiva é que todos os professores foram categóricos em afirmar que o lúdico contribui com o desenvolvimento dos alunos em todos os sentidos, na questão do manuseio, da coordenação motora, da imaginação, do olhar, do pegar, do sentir, do interagir, todos esses são elementos apontados pelos professores. Embora compreendam que o lúdico, na avaliação geral, pode oferecer uma maior e mais significativa aprendizagem aos alunos, uma questão levantada por alguns professores é a deficiência da formação deles, ou seja, os próprios professores indicam que no seu campo de formação, o trabalho com o lúdico, a competência desenvolvida nessa atividade não fora muito bem desenvolvida. Assim sendo, indicaram que, por maior que seja o desejo delas, a compreensão e vontade de desenvolver um trabalho diferenciado, a falta de formação adequada torna-se um fator limitante para o seu uso e aplicação. Então, essa autoavaliação é um elemento essencial para uma tomada de consciência nossa enquanto educadores e formadores de professores, né? Expressam também os professores claramente a vontade de uma formação mais específica para aprofundamento sobre essa temática, que é a temática de classes hospitalares, que também essa temática está ausente nos processos de formação. Enquanto conclusão, o estudo buscou trazer uma reflexão sobre a importância do lúdico, que é um elemento no ambiente hospitalar, que é outro elemento, e aí nós fazemos aqui uma junção de duas categorias importantes para serem pensadas e refletidas, bem como a sua contribuição para o desenvolvimento e recuperação da criança hospitalizada. Os diálogos produzidos entre o conhecimento adquirido por meio da construção do referencial teórico e as categorias construídas a partir das entrevistas realizadas com os professores de classe hospitalar demonstram a importância do lúdico nos processos escolares, também é uma avaliação importante. Mesmo que de forma tímida, a questão da defasagem de formação docente se apresenta como limitador na utilização do lúdico, fator também agora apresentado, né? A presença do lúdico nas classes hospitalares colabora para a quebra de paradigmas que caracterizam o ambiente hospitalar apenas como um local voltado ao tratamento, indicando a possibilidade de um espaço mais para a aprendizagem e, consequentemente, para a vida. Assim sendo, trazemos aqui nesse slide algumas referências que nos embasaram, que nos possibilitaram discutir e pensar os dados, né? Principalmente no quesito de discussão a qual foi levantado, e agradecemos, nesse sentido, o próprio núcleo de atendimento educacional hospitalar, que além de ter aberto as portas para que a gente pudesse fazer este estudo, nos deu apoio, suporte, em especial todas as professoras que tiveram o seu espaço, entre aspas, invadido por nós, nos recebendo com todo carinho, dando acesso aos materiais, aos recursos e também cedendo entrevistas. E a gestora, que também nos deu todo esse apoio e suporte. Todos os colaboradores que participaram da pesquisa, foi um trabalho colaborativo, não é um trabalho individual, embora eu esteja aqui apresentando pelo grupo, todos têm a sua importância em todos os processos. Uma pesquisa isolada é uma pesquisa fadada ao fracasso, no sentido de que há muitos limitadores, e também a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, a qual nos contribuiu dando suporte, apoio e auxílio. Então, desde já agradecemos a todos vocês que nos ouvem e nos colocamos à disposição para qualquer tipo de questionamento e posicionamento.